Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um projeto bem interessante, desta vez aprendendo a desenvolver um carrinho próprio de robótica. É o que nós chamamos aqui na escola do projeto Microbit Carrinho Brucutu. Portanto, desenvolvi esse tutorial para que vocês possam tirar proveito das descobertas que farão e ter, enfim, talvez o seu primeiro carrinho robótico à sua disposição e montado por você próprio. Uma das melhores sensações no estudo da educação robótica é poder montar o seu próprio projeto, não é? Através desse tutorial mostraremos como montaremos o nosso primeiro carrinho programável que atribuímos o nome Brucutu. O que você vai precisar de um motor com caixa de redução 3.6 volts ou 9.12 volts com eixo duplo. Então você tem que observar se tem eixo deste lado e do outro lado, e daqui a pouquinho você vai entender o porquê. Você vai precisar de duas rodas para o eixo traseiro de 100 mm e duas rodas para o eixo dianteiro de 48 mm, uma maior e uma menor. De preferência de borracha para que tenha maior aderência. Dois eixos para as rodas dianteiras e traseiras, como esse aqui. Observe primeiro o orifício de cada uma das rodas antes de comprar esse material. Mas você pode extrair esse eixo aqui também de equipamentos eletrônicos diversos, como por exemplo DVDs velhos. Não faça ainda a fixação das rodas. Para as rodas traseiras você precisará de uma longarina para que o motor gire as duas rodas ao mesmo tempo. Para isso usamos cola quente e o revestimento das canetas Bic. Então um eixo como esse aqui, caneta Bic, como é eixo duplo, tá vendo? Você vai precisar colocar uma longarina aqui dependendo do tamanho do chassi do automóvel e depois fixar a outra aqui. Faça as medições devidamente para que o seu projeto fique bem dimensionado. Para o chassi, faça uso de um disk drive, conforme demonstramos abaixo. Se você tem algum notebook muito antigo aí na sua casa, pode desmontá-lo e extraia esse hard disk que servirá de chassi para o seu carrinho. Fixe o motor, os eixos e as rodas na base. Na parte superior, adquira uma protoboard pequena de 400 pontos para a fixação dos demais componentes, tais como LEDs, faróis, LEDs farão praticamente o papel dos faróis desse carrinho. Um módulo buzzer para a sirene, que seria uma campainha, essa aqui que demonstramos abaixo. E daqui a pouquinho você vai entender como que ficará o projeto pronto. Aqui está. Então aqui o chassi, aqui a protoboard. Acima você coloca os demais componentes eletrônicos, a LED, o buzzer aqui, e o seu carrinho estará devidamente pronto para você fazer os testes desejados. Uma vez o carrinho montado, basta fazer uso da placa Microbit e um drive para poder programar o seu carrinho e vê-lo movimentando-se pelo ambiente. Portanto, para programar esse carrinho usando a plaquinha Microbit, você vai precisar comprar um drive específico da Microbit, que já vou mostrar para vocês. Microbit é essa plaquinha aqui e esse aqui é o driver. O drive será extremamente necessário para evitar a queima de sua placa controladora com a corrente reversa. Tá? Então, se você não coloca o drive, quando o motor para de girar, geralmente ele dá um efeito reverso, levando corrente para dentro da sua placa Microbit, e a Microbit pode queimar. Por isso que nós recomendamos que você faça a aquisição do drive da Microbit. As conexões, como você deve fazer? Desse jeitinho aqui. Há duas entradas para um motor. Como você está usando um motor com eixo duplo, você não vai precisar usar o segundo motor. E aqui você coloca a fonte externa ou uma fonte de alimentação para ativar o seu carrinho Brucutu. Acesse o site makecode.microbit.org e inicie a programação conforme demonstramos abaixo. Então aqui nós temos, ao iniciar, a gravação digital pino P14 e vai aparecer no display do Microbit essa sinalização para o lado esquerdo.
Através desse comando, o seu motor inicia uma velocidade igual a zero e ainda recomenda que o usuário tecle o botão A da placa microbit através da seta indicativa. Dê sequência à codificação através dos comandos abaixo. Um looping, um condicionamento. Se o botão A é pressionado, então gravação digital do pino 14 para 1. Pino 1 para 1536, pino 13 para 1, pino 12 para 0. Então aqui nós temos os pinos 12, 13 e 14 presentes lá na shield do motor e não na placa microbit. Mostrar LEDs para a direita. Através desses comandos estamos condicionando o funcionamento do motor para frente desde que o botão A da placa microbit seja pressionado. Em seguida, a seta indicadora recomendará o pressionamento do botão B. Dando sequência à codificação. Se o botão B for pressionado, gravação digital para o pino 14 sofre alterações. Ele estava 1, continua 1, mas o pino P1 passa de 536 para 165, o pino 13 passa de 1 para 0 e o pino 12 de 0 para 1. Tá? Então essas são as modificações para que ocorra a rotação do motor. Agora teremos o condicionamento de reversão do motor a uma velocidade menor desde que pressionada a tecla B. Então daremos ao usuário duas situações: pressionar a tecla A e pressionar a tecla B. Dessa forma teremos o carrinho brucutu indo para frente a uma velocidade mais rápida e para trás a uma velocidade menor. Concluindo essa etapa, é o momento de brincarmos com outros componentes eletrônicos que poderão ser adicionados ao carrinho, tais como LEDs, buzzer. Então vamos prosseguir. Você aprendeu a montar o carrinho e a acionar o motor. Agora vamos adicionar outros componentes. Buzzer. Os módulos serão essenciais para que possamos programar e montar os nossos circuitos através da placa controladora microbit. Esse é o buzzer que você precisa comprar. Você precisará de jumpers fêmea para fazer as conexões. Observe que esse módulo possui 3 pinos para fixação, tá? No drive a qual a placa microbit está conectada. O VCC corresponde a 5 volts, que é esse aqui. O I/O ao sinal para a programação do buzzer, entrada e saída para controle da campanha, e o GND ao ground, como você já conhece. Escolha um dos pinos da placa microbit de 1 a 20. Tá? Então você tem muito mais pinagens na shield, ou quando você utiliza uma shield, do que usar apenas a plaquinha microbit. Se você usar só a plaquinha microbit, fica condicionado a 3 pinos para programar. Com a shield não, você estende a sua condição. No nosso caso, escolhemos o pino 20 e observe na codificação abaixo o detalhe da pinagem. Então, ao iniciar, gravação digital, pino P20 igual a 1, reproduzir som médio. Então, aqui nós estamos trabalhando com a reprodução dos sons. Vai pausar e depois vai fazer uma gravação digital P20 0, P14 0 e vai mostrar LEDs direcionada para a esquerda. Se digitou corretamente, além das notas que saíram no buzzer, escutaremos a música escolhida saindo pelo motor de si. Que loucura, né? Tá, então, adicione ao seu projeto uma LED, vamos controlar caso queira adicionar mais LED, sinta-se à vontade. Fixe a LED a protoboard. Escolha uma das pinagens do drive e conecte as pernas da LED com o positivo e com o negativo, perna menor. Nós escolhemos o pino 14, veja abaixo como ficou a codificação. Pino 14 para 1, pausa, gravação digital, pino 14 para 0. Então ela vai ficar ligando e desligando. Temos dessa forma um motor, um buzzer e uma LED sendo controlados, além de um carrinho muito divertido para mostrar aos seus colegas. Espero que tenha gostado dessa experiência. Monte aí o seu projeto. Depois nos conte o que aconteceu. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo projeto.